Com a palavra, o deputado Alberto Fraga, no grande expediente. Muito obrigado, presidente. Eu queria, senhor presidente, dedicar esse meu tempo para falar sobre a questão da menoridade penal. Todos nós sabemos que o tema é polêmico, que a população brasileira deseja que esse tema seja discutido, e esta casa, acredito que logo após a comissão especial emitir o seu parecer, essa casa também estará pronta para votar. Mas eu queria, antes de começar a falar, ler algumas ocorrências policiais envolvendo os menores, os adolescentes, ou como alguns gostam de chamar, as crianças do nosso país. Adolescente é detido suspeito de matar homem após briga de trânsito. Esse adolescente tinha 15 anos. Adolescente mata jovem de 23 anos com 21 tiros por ter apanhado dele quando era criança. Esse adolescente tem 17 anos. Ao cobrar dívida de drogas, adolescente mata homens com 12 tiros pelas costas. Esse adolescente tinha 15 anos de idade. Polícia Civil apreende adolescente que degolou mulher no Xanxim, lá em Coritiba. Esse adolescente tinha 16 anos de idade. Adolescente mata outro com facada durante jogo de videogame. 16 anos de idade era a idade do adolescente. Adolescente que matou 4 pessoas, diz que pena para menor é muito branda. Este adolescente tem 17 anos. Adolescente mata colega a facadas em São João del Rei. Esse adolescente tinha 14 anos. Adolescente mata outro por causa de uma pipa no interior da Bahia. Esse adolescente tem 15 anos de idade. Jovem de 14 anos mata adolescente de 17 por uma dívida de R$30. Este adolescente tem 14 anos de idade. Adolescente mata inspetor de escola em Belém. Este adolescente tem 15 anos de idade. Adolescente mata servidor público homossexual em São João do Caru com 25 facadas. Esse adolescente tem 16 anos de idade. Adolescente mata a golpes de foice o avô, a mãe e a irmã. E esse adolescente tinha 17 anos de idade. Adolescente mata a mãe a golpes de tesoura e joga corpo numa fossa. Esse adolescente tem 16 anos de idade. Adolescente mata a mãe com um tiro na cabeça. E esta criança tem 14 anos de idade. Adolescente mata ex um dia antes de completar 18 anos. É aquele caso que botou nas redes sociais, etc. 17 anos, 11 meses e 29 dias. Está solto. Em Tocantins, na terra do meu querido deputado Gaguim, menor de 16 decepa cabeça de bebê, estupra a mãe e esfaqueia outra criança. Esta criança tinha 16 anos de idade. Eu li algumas ocorrências, as mais variadas possível, primeiro para desmistificar algumas questões. Nessa discussão da menoridade penal,
existem alguns mitos, dito por aqueles que defendem os menores bandidos. O meu discurso aqui não tem nada a ver com o adolescente carente, com o adolescente escravizado, com o adolescente prostituído, não. O meu discurso é para menor bandido, menor infrator que usa uma arma para tirar a vida do trabalhador. E o mito que a imprensa, seguindo o caminho do PT, do PSOL, daqueles que hoje defendem o status quo da situação dos menores, dizem que os menores infratores não chegam a 1% nos crimes de homicídios. Eu poderia até acreditar nessa conversa fiada, nessa falácia, mas só que ele esquece de dar continuidade ao debate, dizendo que e os crimes de latrocínio, que é matar para roubar, e os crimes de estupro, e os crimes de roubo, assalto à mão armada, furto em residência, que tem participação de menores. Esses ficam de fora porque sabem que hoje, em qualquer pesquisa, aponta mais de 20% na participação dos menores nos crimes de segurança pública. São dados previamente elaborados, previamente construídos para desmoralizar ou até mesmo abalar a bandeira daqueles que defendem o fim da menoridade penal. Quero dizer que eu, pelo menos, já estou habituado com esse tipo de artimanha. Foi assim na questão do desarmamento. Diziam que crianças morriam com o manuseio da arma de fogo e que esse dado chegava a 15%. Uma coisa alarmante, impactante. E eu fui pesquisar. Não chegava a 0,2% crianças que, ao manusear uma arma ou mexer numa arma mal colocada, mal escondida pelo dono, pelo proprietário, veio a praticar, vamos dizer assim, um incidente fatal. Morria muito mais crianças queimadas, morria muito mais crianças afogadas, morria muito mais crianças quando no fogão, uma caçarola, uma panela, cozinhando lá o arroz, batia a criança correndo dentro de casa, esbarrava nessa panela e acabava falecendo ou morrendo. Esses dados eram muito menores do que crianças que morriam por causa de acidente com arma de fogo. Mas a bancada do bem, como eles dizem, mentia para o povo brasileiro dizendo isso. Graças a Deus, nós tivemos, depois de um certo tempo, o mesmo tempo de televisão. E olhem e observem que hoje a Rede Globo de televisão está indo para o mesmo caminho. O mesmo caminho. Quando vai falar na menoridade penal, eu acho que muita gente aqui foi entrevistado pelo repórter Caco Barcelos, quando eu sabia que no programa dele, ele ia mudar toda a história. Ele ia mudar todo o foco. Ele não colocaria jamais os dados verdadeiros, porque sabe muito bem, né, que aquilo para a TV Globo, e aí entra a Unicef, entra a Unesco, Criança Esperança, que arrecada milhões e milhões, né, e a gente não sabe para onde vai esse dinheiro. Todos eles estão incomodados com essa questão da menoridade penal. E aqui eu queria fazer um registro. Eu me recordo, deputado Júlio, lá no seu estado, foi feita uma pesquisa de quantas ONGs existia, que cuidava de menor abandonado, de menor carente. Parece-me que a pesquisa deu mais de 10 mil ONGs que cuidavam de menores carentes. Se cada ONG adotasse uma criança de rua, não tinha problema no Rio de Janeiro. Então existe alguma coisa de muito podre por trás disso tudo. Porque não é possível alguém defender essa questão do menor infrator, colocando a ferro e fogo as suas opiniões
como se a nossa não valesse nada. Foi votado na CCJ com estudantes que foram retirados da sala de aula para vir vaiar deputados aqui, para intimidar o parlamentar. Graças a Deus, e os deputados não se deixaram incomodar. E eu acho que as pessoas ainda não perceberam que aqui, o mais bobo aqui é deputado federal. Será que a gente vai se incomodar com alguém gritando? Ou essa idiotice de botar os nossos nomes em cartazes do dinheiro público, do dinheiro do povo, dizendo que nós somos ladrões de direito? Isso não vai mais intimidar os nossos parlamentares. Então, alguns agem dessa forma. O outro mito que está sendo construído, esse é o mais idiota de todos. Estão dizendo que nós queremos pegar os menores infratores e colocar no meio das penitenciárias construídas para adulto. São 26 emendas constitucionais. Eu quero que alguém me traga uma linha dizendo que alguém tem essa pretensão ou esta intenção. Portanto, estão construindo esse mito porque não possuem argumentos. Se apegavam na questão da admissibilidade, da constitucionalidade. Isso foi por terra. Agora, esse assunto vai ter que ser votado. E aí eu quero ver, outros argumentos terão que surgir. Porque esses que existem hoje, eu tenho certeza absoluta que serão derrotados. Mas derrotados com argumentos do nosso lado, argumentos consistentes, e não através de mentiras, que é o que o pessoal gosta de fazer. O deputado quer uma parte, deputado Júlio? Obrigado. Posso só registrar aqui que eu votei nas últimas votações com o PP, deputado Júlio Lopes, que eu vou fazer o registro. Então, essa falácia de que não existe lugar para botar os presos, não tem lugar para adulto, aonde é que vai botar os nossos menores infratores? Isso é conversa para boi dormir. Construa-se então novos presídios. É claro que em momento algum nós queremos que os adolescentes infratores fiquem juntos com os adultos. Ninguém nunca falou isso, mas aí a turma do contra, a turma do bem, como eles dizem, fica inventando essas conversas fiadas. Portanto, eu quero aqui dizer que a estratégia da mídia, da imprensa, a estratégia do PT, do PSOL, não vai funcionar. Ou busquem novos argumentos, porque esses argumentos fraudulentos, mentirosos, levados à população, serão derrotados e desmoralizados um por um aqui nesta tribuna. Quem está a favor da redução da idade penal é da bancada da bala. Eu reajo dizendo o seguinte: prefiro ser da bancada da bala do que da bancada da mala. Essa, com certeza, eu não vou pertencer. Dizem agora que quem está mandando no Congresso é a bancada BBB, que é a bancada da Bíblia, que é a bancada evangélica, que é a bancada do boi, que é a bancada ruralista, e a bancada da bala, que é a Frente Parlamentar da Segurança Pública. Isso é falta de argumento, isso é falta de não ter o que fazer, isso é falta de não ter consistência nas suas colocações para discutir o assunto, olhando no olho e vendo o que é bom para o nosso país. Eu tenho dito, e aqui eu trago, porque o governo não acredita, tenho dados aqui do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, para que os senhores possam fazer uma reflexão. 2001, 2002, a população carcerária do Brasil era em torno de 230 mil presos. O PT assumiu o governo. A população carcerária do Brasil saltou de 230 mil presos para 308 mil presos.
E ela vem subindo gradativamente não, de forma muito acentuada. Hoje, nos 12 anos de governo do PT, a população carcerária hoje está em torno de 700 mil presos. E com uma reincidência de 74%. Nós estamos enxugando gelo. Não tem bandido novo na praça, não. Os bandidos que estão sendo presos nas ruas, de cada 10 que a polícia prende, 7 deveriam estar na cadeia e estão soltos. E entre eles estão os menores. Os menores que a cada dia que passa matam com muito mais crueldade. Porque todos eles já têm a certeza da impunidade. Sabem de cor e salteado os dispositivos do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quero aqui reafirmar que eu não sou contra o ECA. O ECA foi feito para proteger menor carente, menor abandonado, menor prostituído, não para proteger menor bandido. Mas hoje o governo não faz o seu dever de casa, não coloca em vigor ou não adota as medidas previstas no nosso Estatuto da Criança. Portanto, ele só presta hoje para proteger essas crianças, como dizem o povo que defende menor bandido. Essas crianças não podem ser colocados nos presídios. E aí eu fico observando algumas incoerências gritantes desses defensores dos direitos humanos e das minorias, como dizem eles. Tem um parlamentar que é muito aguerrido na sua defesa de homossexual, de movimento LGBT e por aí vai. E ele diz que uma criança de 5 anos de idade tem o direito de escolher que sexo quer ter. É grande expediente. Mas o mais impressionante é que ele diz que o menor de 16 anos, que o menor de 18 anos, não tem consciência do crime que cometeu. Eu gostaria que isso realmente fosse mais discutido com a sociedade brasileira, porque isso é de uma incoerência tão grande. Quer dizer que com 5 anos a criança escolhe se quer ser homem ou mulher. Isso ele apoia, isso ele aprova. Mas um homem de 17 anos que degola a mãe, estupra a filha, como eu acabei de ler, esse não sabe o que está fazendo. É uma coisa tão estúpida, não tem outra palavra, me desculpem. É uma coisa tão idiota que o povo brasileiro está cansado de ouvir essas bobagens, né? E aí generaliza, dizendo que os parlamentares não têm nada para fazer e fica inventando coisas sem importância. Senhor presidente, eu trouxe os dados de várias ocorrências que acontecem no país. Fiz questão de pesquisar nos estados brasileiros, vários estados. Por isso eu li de forma muito detalhada, ocorrência por ocorrência, notícia por notícia, para que as pessoas entendam a gravidade da coisa. Quando eu leio que um adolescente matou a golpes de foice a sua avó, matou a golpes de foice a sua mãe e a sua irmã, e quando eu digo que esta criança tinha 17 anos de idade e vai ficar impune, a sociedade brasileira não suporta mais. Me preocupou bastante quando a presidente da República, numa entrevista, eu acho que ela anda ultimamente não tem o que falar, ela resolveu abordar a questão do menor
e disse que era contra. Coincidência ou não, foi depois que a presidente Dilma disse que era contra a redução da idade penal. 2 dias depois, sai uma pesquisa Datafolha dizendo que 87% da população brasileira é favorável ao fim da idade penal. Com mais, aí dizem que é só a elite branca. Não, em todos o perfil e a modalidade, a escolaridade, é esse o termo, estava lá todo o nível superior, o nível médio, o ensino fundamental. Ou seja, o pobre, o rico, o preto, o branco, todo mundo diz que hoje o país não pode ficar do jeito que está. Vossa Excelência permite uma parte, deputado? Com muito prazer, deputado. Primeiro eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela abordagem que faz nesta tarde a respeito de um tema extremamente polêmico, mas ao mesmo tempo extremamente importante para o nosso país. Eu quero manifestar o apoio ao posicionamento de Vossa Excelência. Já em várias oportunidades me referi a esta PEC, dizendo que da mesma forma que o jovem de 16 anos pode escolher o presidente da República, o governador de estado, o prefeito da sua cidade, pode ser um eleitor, escolher os seus dirigentes, ele pode também assumir a sua responsabilidade e ser punido por eventuais delitos e crimes que ele venha a praticar. De forma que eu acho que Vossa Excelência aborda um tema importante e quero também me referir à pesquisa. 87% do povo brasileiro é favorável a esta PEC. Nós estamos, portanto, deputado Alberto Fraga, caminhando no rumo certo. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Naquela hora já me perguntou. Incorporo o depoimento de Vossa Excelência ao meu discurso. Eu queria, deputado Fraga, aquela hora você me perguntou, me pegou aqui desprevenido, mas eu queria também, como professor, como educador, subscrever o que Vossa Excelência diz em relação ao entendimento de um jovem de 17 anos da gravidade dessas questões e dizer que, como Vossa Excelência, entendo também que é necessário se rever essa questão da maioridade penal. Muito obrigado, deputado. Também incorporo o discurso de Vossa Excelência. E para concluir, eu quero aqui parabenizar a coragem, a determinação do nosso presidente Eduardo Cunha. Eu não tenho dúvidas que se não fosse uma pessoa destemida, que não tem medo, que não se assombra com pouca coisa, não colocaria para votar. Ele desengavetou projetos de 23 anos. E eu vi na Comissão de Constituição e Justiça o PT dizer que queria discutir aquela matéria. 23 anos. 23 anos. Não precisamos discutir o assunto. Também parabenizo a postura do deputado Arthur Lira, que foi fantástico na condução. Agora, esses assuntos precisam ser enfrentados, discutidos. Se tem voto, derrotem a gente, mas não usem de artimanhas, não usem de subterfúgios, não usem de rótulos para atacar aqueles que são contra ou a favor, porque isso não leva a nada. Primeiro, não vai calar aqueles que estão dispostos. Eu defendo isso, e isso é uma bandeira desde que eu cheguei nesta casa. A minha emenda constitucional é a segunda ou a terceira a ter dado entrada nesta casa. E vou mais além. Eu acho temerário reduzirmos para 16 anos, porque o de 14 e o de 15 vai matar com a mesma crueldade. Esta casa precisa avançar e buscar a modernidade da coisa. Vai que está entrando no plenário o presidente dessa comissão especial, nosso deputado André Moura. Quando você tem dados cronológicos, é preocupante, porque os de 14 e os de 15 vão ser adotados e vão ser cooptados da mesma forma que hoje o de 16 e 17 é. Por isso que eu defendo o ponto de vista da minha emenda constitucional. Não tem idade para cometer o crime. Cometeu o crime, bota uma junta de especialistas para decidir. Se tem o discernimento, se tem consciência que estava cometendo um crime e cometeu o crime, ele tem que ser apenado. E aí a gente faz tranquilamente a divisão. Eu não acredito que o Estado
Ou essa junta de especialistas vai colocar na cadeia um garoto de 10, de 11 anos de idade. Agora um de 16, um de 14, que sabe muito bem o que está fazendo, isso vai ter que fazer sim, que o povo não aguenta mais. Então que conste nos anais da casa e seja divulgado pela Voz do Brasil. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado.